E já estamos de volta! Gente, o assunto agora é muito importante. Nós vamos falar sobre espiritualidade. Nós vamos falar sobre como você pode cuidar da sua. Diariamente, muitas pessoas me perguntam: Edu, como que eu posso cuidar? Eu sei que eu preciso cuidar mais do meu lado espiritual, mas como que eu posso fazer isso? Por onde começar? Devo ir a alguma religião ou não? Já frequentei algumas, já busquei conhecer e não me identifiquei. O que eu faço? Gente, a primeira coisa a ser dita sobre isso é que religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Essas coisas se conversam? Sim. Quando a gente está seguindo uma religião, o intuito é trabalhar a nossa espiritualidade através dela, mas nem sempre a gente se identifica. Às vezes você se identifica com a religião, mas você não encontra um templo, um local que você goste, um líder. Às vezes você já conheceu religiões e não se identificou com alguma delas. E aí você pode cuidar da sua espiritualidade sem necessariamente seguir uma religiosidade. Você pode trabalhar o seu lado espiritual de forma independente, pegando o que você gosta de cada uma das filosofias que você estuda, de cada uma das religiões que você conhece, e assim você vai formando uma colcha de retalhos e criando a sua própria forma de se espiritualizar. O importante é a gente cuidar do espírito, porque isso é essencial para a vida. Muita gente também, quando a gente pergunta, você cuida do seu lado espiritual? A pessoa fala, eu cuido. Mas quando você vai mais a fundo, perguntando, questionando, como que você cuida? Você nota que a pessoa às vezes fica um pouco ali perdida, não sabe responder, porque na verdade não cuida, pensa que cuida, mas não cuida. Então, quando a gente tem um certo cuidado com o nosso lado espiritual, isso envolve disciplina, isso envolve frequência, isso envolve um conjunto de práticas que a gente passa a fazer no nosso dia a dia. Então tem tudo isso, gente. Pensando nessa questão, eu trouxe hoje para você 11 dicas para você cuidar do seu lado espiritual e deixá-lo aí forte, vigoroso. Vamos à primeira então, gente? Bom, a primeira dica é: eleja um conjunto de práticas que você considera importantes de serem realizadas no seu dia a dia. Então, a primeira coisa é você determinar quais serão essas práticas. Eu vou meditar, eu vou de repente fazer uma oração, tá? E vou tomar um banho de ervas. De repente eu determinei essas 3 ações. Então, quantas vezes por semana eu vou meditar? E quais serão os dias? Quantas vezes por semana eu vou fazer meu banho de ervas? Em quais dias? E quantas vezes eu vou fazer a minha oração? Em quais dias? Então, determine quais serão as ações, tá? Que você vai fazer em prol da sua espiritualidade. A segunda dica é: depois que eu determinei quais ações eu vou fazer, então eu devo adotar uma rotina que contemple a realização das práticas que eu escolhi anteriormente. E devo fazer essa rotina executando, desempenhando-a com frequência, tá? Então, escolhi que vou meditar, vou fazer oração, vou fazer um banho, dentre outras coisas que poderia fazer, porque tem gente que se espiritualiza quando está frequentando um local na natureza, de repente trocando energias com o meio, de repente a pessoa vai no parque e ela corre, ela abraça uma árvore, ela respira ali, ela medita, ali naquele local, e aí ela se sente revigorada e o espírito dela fica em paz. Então, essa também é uma forma de cuidar da espiritualidade. Então, depois do passo 1, que foi determinada, a dica 1, que foi determinar quais serão as ações para eu cuidar desse lado, a dica 2 eu determino a frequência e ponho isso dentro da minha rotina. Agora, terceira dica para você cuidar do seu lado espiritual. Estude sempre, gente, adotando leituras ou participando de aulas que permitam a você uma maior compreensão dos temas, que se relacionem com a espiritualidade escolhida. O estudo é muito importante. A gente não pode se guiar por achismo, mas qualquer uma das filosofias que você escolher pertencer, você precisa se aprofundar, até mesmo para você averiguar se aquilo que está sendo dito, falado, às vezes por um sacerdote ou professor,
é verídico, tá? Se não está sendo um conteúdo manipulado. Você precisa se aprofundar e conhecer a espiritualidade que você escolheu. Quarta dica é: alimente a fé e a sua conexão com as forças, com as deidades ou entidades que fazem parte do contexto espiritual que você está praticando, tá? Então, estabeleça conexão, vínculo. No xamanismo, com o animal de poder, com o xamã pessoal. Na Wicca, na bruxaria, com os deuses, com os ancestrais. No espiritismo, os mentores, os protetores, tá? Na Igreja Católica, Deus, os santos, tá? No protestantismo, Deus, tá? Então, a gente tem que ir pela via que a gente se identifica. No entanto, é importante que você fortaleça a sua fé e que você alimente esse vínculo, conversando, dialogando ali com a força que você reverencia e que representa a sua espiritualidade. Agora vamos para a quinta dica. Não seja preconceituoso a respeito das diversas maneiras de cultivar a própria espiritualidade. Saiba que todas elas são caminhos que colaboram com o desenvolvimento do ser e cada alma, gente, tem uma necessidade em relação a isso. Então, tem religiões que se colocam como verdade única e não existe uma verdade única para nós que estamos aqui na Terra. Até o momento, né, não houve nenhuma interferência do mundo espiritual, uma manifestação, uma materialização massiva que mostrou para toda a humanidade qual é o caminho certo a ser seguido. O que nós temos são experiências individuais em relação a isso. Visões, sonhos, crenças, insights que as pessoas tiveram na sua particularidade. Então isso não pode ser colocado como uma verdade única. Não existe um caminho único e certo. Todos os caminhos são adequados desde que eles não estejam fazendo mal a pessoa alguma. Então respeitemos, chega de intolerância religiosa, respeitemos as escolhas alheias, tá? Bom, vamos lá. Sexta dica para você cuidar da sua espiritualidade. Também não tente impor a sua espiritualidade ao próximo ou convertê-lo, tá? Caso a pessoa não demonstre vontade por si mesmo de aprender mais sobre o assunto. O espírito de cada um, gente, possui uma necessidade e nós podemos alertar as pessoas que amamos sobre a necessidade de nutrirem o lado espiritual. Agora, como ela vai fazer isso deve partir da escolha dela, unicamente, tá? Então, estimulemos as pessoas a cuidarem do lado espiritual. Se alguém perguntar sobre o caminho que você segue, demonstrando interesse em saber, você pode até facilitar o aprendizado. Agora, impor isso para os outros, tentar evangelizar, bater na porta dos outros, na minha opinião, gente, com todo respeito, não é legal, tá? A gente não deve invadir o espaço de ninguém, tá? Agora, a gente pode deixar, se a gente desejar ensinar sobre o assunto, as portas abertas para que a pessoa venha pela vontade dela, do coração, tá? O chamado tem que vir à pessoa, do mundo espiritual para ela. Ele não deve ficar sendo imposto e divulgado o tempo todo, tá? Sétima dica para você cuidar da sua espiritualidade. Não deixe que a vida material te impeça de cuidar do lado espiritual. Mas também não queira viver somente, né, o espiritual, negligenciando as necessidades que o plano físico nos impõe. Equilíbrio é tudo, né? Tem gente que às vezes a vida toda nunca olhou para a espiritualidade. Aí a pessoa desenvolve esse lado, desperta, e aí ela quer viver como se o mundo fosse acabar. E aí ela também não só quer viver, como ela quer mostrar para todo mundo, compartilhar a experiência que ela está vivendo. E fica insuportável, porque ela despertou para isso agora, mas os outros já cuidavam de algum modo. Então as pessoas já estão em equilíbrio, às vezes com a atenção que dedicam parte do dia para o lado espiritual, parte para as questões corriqueiras, cotidianas, mas aí a pessoa a vida toda ela nunca olhou para a espiritualidade, agora que ela despertou, ela quer viver naquela frenesi, com aquela ênfase, tá?
parecendo que ela está ali ensandecida, né, pelo assunto. Então, a gente precisa ter equilíbrio, né, gente? Viver também um pouco o lado material, os prazeres materiais, ir para uma festinha, viajar, passear, curtir, se divertir, também é importante. Mas também não podemos só viver isso e não olhar para o lado espiritual, porque uma hora nós vamos ver a falta que isso faz. Então é preciso equilibrar os dois lados, tá? 8ª dica para você cuidar da sua espiritualidade. Ouça a própria intuição, pois a sua espiritualidade fala com você através dela. A intuição, a voz interior, é como muitas vezes, né, os seres dos outros mundos se comunicam conosco. Então, escute esse lado e respeite, tá? Agora, nós vamos para a 9ª dica. Permita que sacerdotes, sacerdotisas, líderes religiosos e orientadores espirituais te deem orientações, mas não imposições, tá? Então, é preciso orientar, aconselhar, facilitar o aprendizado, mas não impor o que a pessoa precisa fazer, o que ela deve fazer com autoritarismo, não, tá? Sua espiritualidade deve ser tecida por você e não pelo outro, tá? Então, não deixe colocarem regras e determinações ou muito menos uma postura autoritária em cima de ti, tá? Agora nós vamos para a 10ª dica de como você pode cuidar da sua espiritualidade. Bom, tente cultivar mais o amor por si mesmo, pelas plantas, pelos animais, pelas pessoas à sua volta, por mais complicadas, né, que elas possam ser. O amor é regenerador, ele fortalece o sistema imunológico e mantém também o seu espírito saudável. Então, é a força mais poderosa e transformadora que existe. Então, demonstre amor por tudo e todos que são importantes para você. E cada vez que você ficar tomado de ódio, raiva, ira, tente se desconectar disso, diminuindo o nervosismo e se conectando, né, com coisas que despertem o sentimento de amor em você. Isso vai ser importante para evitar desenvolvimento de doenças, isso vai ser importante para manter a paz de espírito e para não atrair influências espirituais nocivas, tá? E agora nós vamos para a última dica, a 11ª, tá? Bom, no final de cada dia, reflita a respeito das coisas boas que têm acontecido para você. A gratidão beneficia a nossa relação com as forças do universo e conspira a favor de novas bênçãos para a nossa vida. Então, seja grato, agradeça, mesmo quando acontecerem coisas ruins, porque às vezes era para ter sido pior e a gente foi livrado e não sabe, tá? Gente, já eu vou passar alguns aromas, na verdade, óleos essenciais que são muito bons para ajudar você a cuidar da sua espiritualidade. Mas antes, eu tenho uma dica para você. Eu vou falar sobre um local onde a gente encontra absolutamente tudo o que a gente precisa para as nossas práticas espirituais. Você conhece a Brasil Esotérico? Se não conhece, tem que conhecer, gente. Até porque quando você entra na Brasil, você já sente um clima de paz, de tranquilidade. Aquelas imagens lindíssimas, né, de Budas, cristais por todos os cantos, fontes, cheirinho do incenso. É prazeroso, viu? A gente até esquece que a gente está em São Paulo. A Brasil fica na rua Ouro Grosso, número 180, no Parque Peruche. Mas assim, digamos que você está acompanhando a gente de outro estado, outro país, você pode ainda assim acessar ao site da Brasil, é brasilesotérico.com. Gente, tem aromas, óleos essenciais, sprays aromáticos, velas perfumadas, estátuas de deuses orixás, santos, anjos, tem tudo para você poder montar aquele altar especial, itens do Feng Shui para harmonizar sua casa, da radiestesia, da radiônica, instrumentos de bruxaria, livros, oráculos, então vale a pena. E eu vou te passar um cupom que, se você utilizá-lo, você vai ter 10% de desconto nas compras feitas pelo site. Então, quando estiver finalizando a compra, você vai lá e põe
Astral Cupom. Aí você vai ver 10% de desconto entrando e a gente adora um desconto. Então agora, nessa época de fim de ano, dê um presente que tenha significado para as pessoas, sabe? Que possa trazer uma energia diferente para elas, despertar uma nova consciência e na Brasil eu tenho certeza que você vai encontrar isso. Então acessa lá www.brasilesotérico.com. Dada a dica, a gente volta agora para falar sobre espiritualidade, né? Eu já passei para vocês 11 recomendações para cuidar do seu lado espiritual e agora eu vou falar, gente, de óleos essenciais que beneficiam a espiritualidade, tá? Altamente benéficos para isso. E certamente também você já sabe, né, sobre o poder dos aromas, né, das fragrâncias, do cheiro, né, como um todo. Os óleos essenciais, eles conseguem colocar a gente em determinados estados de espírito. E agora eu vou listar para você, né, aqueles que são recomendados, que poderão aí, né, dar um empurrãozinho significativo para as suas práticas espirituais. Ao utilizá-los, né, você vai ver a diferença significativa que eles vão trazer para as suas práticas. Você vai ter melhores resultados. Eu começo falando, por exemplo, do óleo essencial de sândalo. Entre os óleos aromáticos, gente, o óleo de sândalo é o que possui o aroma mais duradouro. Comumente ele é usado para a produção de incensos. Ele colabora bastante, sabe, com esse lado das práticas meditativas, porque ele nos ajuda a relaxar. E aí, quando a gente relaxa, a gente alcança um estado alterado de consciência. Então, para você que quer ter um êxito maior nas suas práticas, quer relaxar mais, quer afastar a agitação da sua mente, que às vezes a cabeça não desliga. Você fica pensando, eu preciso pagar isso, eu preciso resolver aquilo, não vai dar tempo, é sempre isso, não vai dar tempo, tem um monte de coisas, e aí você não consegue relaxar e se dedicar àquela meditação. Mas o aroma de sândalo, ele te ajuda. Ele te ajuda muito, e sem contar que é bem perfumado, viu? Ele aquieta a nossa mente, tá? É muito benéfico, como eu disse, para meditação, mas ele também colabora com a descoberta dos nossos potenciais espirituais, ajudando você a colocar esses potenciais para fora, tá? Então, você que não conhece suas habilidades, seus dons espirituais, o óleo de sândalo vai te ajudar. E o uso dele é seguro, não há contraindicações quanto a isso pelos estudos de aromaterapia que a gente conhece nos dias de hoje, tá? Falado do óleo de sândalo, vamos falar agora do de junípero. Esse eu gosto, mas principalmente para tirar as cargas negativas, energéticos, tá? Então, é um óleo que possui notas de topo limpas, frescas e resinosas, gente. Já as notas de fundo são amadeiradas e também apimentadas, tá? O junípero, ele foi muito usado em cerimônias religiosas no passado, tanto para fumigação de ervas, que a gente conhece hoje como defumação, pois faziam muita defumação com o junípero, mas também foi usado para incensos, viu? E os antigos até acreditavam que esse óleo era capaz, né, de afastar os maus espíritos, e é capaz mesmo, viu? Eu uso para isso no dia a dia e é ótimo. Além de favorecer também a meditação, ele tem a capacidade de purificar a nossa mente dos pensamentos que estiverem atrapalhando você no dia a dia. Também pode ser muito usado como difusor de ambiente, tá? Com o intuito, né, de afastar presenças espirituais nocivas, como eu já disse. Outra dica é você pingar 2 gotinhas numa das mãos, aí você esfrega na outra e vai passando pelo seu campo áurico, tá? Acompanhando a sua aura, você vai ver que isso vai purificá-la e vai proteger você também. Esse óleo, ele deve ser evitado apenas durante a gravidez. Essa é a contraindicação do óleo de junípero. Tá grávida? Não utilize, porque ele não é recomendado para você. Agora, tirando isso, tá?
é muito bom e recomendado em todas as questões, salvo também se você tiver com alguma questão renal, tá? Se tiver problemas ligados ao rim, também deve-se evitar o óleo de junípero, tá? E sempre utilizar com muito cuidado em pequenas quantidades, né? A gente sempre fala que em aromaterapia menos é mais. Então falamos já do óleo de sândalo, falamos do de junípero e agora chegou o momento do patchouli, que é um aroma doce, picante e amadeirado, né? Ele tem uma série de benefícios. É possível, gente, sentir nele ainda, né, umas notas de fundo mais fraquinhas, terrosas e herbáceas, aquele cheirinho de terra molhada e de ervas. Essa fragrância tornou-se muito popular nos anos 60, o patchouli, no auge do movimento hippie. E apesar das funcionalidades, né, que ele possui, o patchouli, e de sua característica afrodisíaca, que ele tem muitas potencialidades, tem muitas propriedades, na verdade, mas eu vou focar naquelas que são mais voltadas ao lado espiritual, tá? E falando disso, esse é um óleo que tem um efeito levemente hipnótico e por isso ele pode ser um forte aliado em processos de hipnose, de reprogramação mental, visualização criativa e daí por diante. Então ele acaba sendo bastante recomendado para terapeutas, tá? Terapeutas holísticos que precisam induzir o paciente ao transe, né? Para reparar algum aspecto psicológico, alguma coisa que não está legal, uma trava que a pessoa tem, um bloqueio, tá? Você que conduz algum processo nesse sentido, ou quem sabe até de regressão também, com esse objetivo, o de identificar aspectos que estão atrelados à alma da pessoa em questão. Aí você pode utilizar o óleo de patchouli, que é para você, tá? É recomendado também para aqueles que se julgam racionais demais, tá? E eles percebem que a racionalidade em excesso atrapalha, né, a sua entrega em jornadas espirituais, meditativas, em rituais, porque ficam ali pensando, raciocinando o tempo todo. Então o uso desse óleo vai acalmar a mente, é seguro e não possui contraindicações. Então, gente, resumindo, óleo de sândalo, tá? Para trazer para você tranquilidade, mostrar quais são os seus potenciais e te ajudar a se concentrar na meditação. Na sequência, junípero, para afastar as energias negativas, os pensamentos limitantes e as influências espirituais que não servem. E por último, patchouli, que contribui para que o racional em excesso fique menos, para que ele consiga se dedicar à espiritualidade e ao mesmo tempo é muito favorável também para a hipnose, ok? Espero que você tenha gostado e vamos nos espiritualizar mais, tá? Deixa de perder tempo, né? Às vezes as pessoas brigam por conta de religião, de espiritualidade, não, mas busque aquilo que faz sentido para você, tá? E busque alimentar a sua conexão com isso e também a sua paz de espírito, que são questões aí essenciais. E para você que está precisando de uma orientação, né, para o seu momento de vida, ou quer saber o que você está atraindo, como lidar, precisa fazer uma escolha difícil, eu vou te recomendar uma leitura de tarô, tá? Eu estou atendendo todos os dias o pessoal e para você saber como agendar um horário comigo, é no WhatsApp. Então anote aí, código 11, número 9, 7374 5755. Então repetindo, código 11, número 9, 7374 5755. E não se esqueça, né, que o nosso curso de proteção psíquica e espiritual já está disponível para você. É muito importante você se cuidar, porque quando você está protegido, você pode focar em fazer sucesso, em ganhar dinheiro, em se divertir, em ser feliz, porque você tem menos problemas a serem administrados, né? Já quando você não está protegido, é tanto problema à nossa volta, às vezes não são nem problemas nossos, mas dos outros que nos impactam. Então, é importante se proteger. E nesse curso que é totalmente online,
eu estou ensinando como você vai se proteger e assim você vai conseguir ter uma vida diferenciada, tá? Então, quer saber como? Adquira lá no Instagram, @eduscarfon, tem um link na minha bio. Clica nesse link que você vai conseguir aí, né, ter acesso às aulas, tá? O curso você pode acessar durante um ano, você vai ganhar ao adquirir o seu um kit que vem com vários itens para você utilizar nas suas práticas, tem apostila, tem playlist de músicas para você poder usar nos rituais, tá perfeito, gente. Vai lá no @eduscarfon e veja o link que está na bio. Agora o programa está chegando ao fim, eu preciso me despedir de você, mas eu volto amanhã às 11 horas. Bênçãos de luz e até lá. Tchau, tchau!